Programa Mais Saúde passado, que você pode acionar e acessar através do Canção Nova Play, nós tivemos a presença do nosso queridíssimo professor Enio Alves da Silva Júnior, nos falando tudo sobre água. E aí surgiu uma pergunta. Enio, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Aquela água mineral, como que funciona? Posso confiar nela? Como é que vem? Aquela que está vendida no supermercado ou aquela que é vendida em distribuidores? Como é que funciona? Sim, a água mineral devia ser a mais confiável de todas, né? Fala a verdade. Tome cuidado ao comprar água mineral, de preferência de marca, de supermercado, onde você sabe que não houve fraude. Não comprem água mineral de rua, porque a gente viu muitos fakes. O pessoal compra rótulo, compra frasco, enche com água de torneira qualquer, ou mesmo água de poço. Água que nós falamos que pode estar contaminada. Sela, vende e sai por aí vendendo na rua. Isso é muito perigoso. Tá. Eu tenho muito medo, eu não quero falar contra os ambulantes, não é isso, mas o que eles usam às vezes é fraude. Então eu compraria água de marca adequada, com água mesmo, potável mesmo. Tá. Mesmo essas águas minerais, às vezes, ao captar lá do poço profundo, ele pega um pouco da parte superficial e às vezes tem certos algas flutuando, não sei se você já percebeu. Sim. Você olha, já não é uma água mineral total. Tá. Então é muito importante olhar se tem alguma coisa flutuando nessa água. Uhum. Porque a água mineral vem de um poço muito profundo, que ela é controlada fisicamente muito boa. A química dela é controlada e não tem quase micro-organismos. Certo. Conforme vai secando aquele poço, ele vai puxando o ducto, ele acaba pegando um lençol freático residuário. Entendi. E aí não é mais água mineral. Você falou dos ambulantes e nós vamos falar hoje no programa sobre higienização, principalmente da geladeira. O item hoje é geladeira aqui, que vocês vão ver quanta coisa interessante. Mas falando de higienização, eu lembrei daqueles ambulantes que vendem produtos de limpeza a um preço bem mais em conta e em quantidade muito maior do que no supermercado. Eu acho que isso não é um bom produto. Tá. Porque normalmente é feito em casa, tem muita soda cáustica, né? Porque a soda cáustica dá aquela espuma, dá aquela até corrosão. Só que eu não confio, tá. Eu não compraria. Tá. A não ser que você conhece o ambulante, ele tem uma produção correta, mas como é que você vai saber disso? Eu não faria isso. Tá bom. E também eu não compraria esse sabão feito em casa com óleo queimado. Eu não compraria, não. Porque o óleo, esse óleo que você... Só é válido para descarte para a indústria, quando ele vai se tornar um outro óleo diesel. Sim. O biodiesel ou outro tipo de combustível. Mas eu não faria para lavar, porque o óleo que você usa em fritura, ele se intoxica, ele fica com toxinas. Isso vai para o sabão e vai para a tua pele. Isso. Então não é adequado fazer, muito no interior se faz isso, né? Onde você usa o óleo queimado para fazer sabão com soda cáustica e fica usando aquela pasta horrível. Isso não é para usar, não é para comprar, e quanto mais sabão em pasta, em pedra, em panela, ela gruda a bactéria e não sai. Então não use esse tipo de sabão, tá? Perfeito. Agora vamos falar da geladeira? Vamos. Bom, higiene da geladeira. Você sempre, a primeira coisa que eu lembro quando você falou na rádio era, escuta, você fez a pergunta para os ouvintes, há quanto tempo você não manda regular o motor da sua geladeira? Eu mesma me dei conta que nunca, na minha casa. E eu fiquei perguntando, como é que é isso, Enio? Então, veja, nós não temos termômetro em casa, é muito difícil. A maioria das pessoas não tem, nem vai comprar. O que você faz se está fria? Põe a mão. Ah, está gelado, está ótimo. Mas com o tempo, o motor da geladeira vai perdendo potência. Sim. Certo? E ele deixa de atingir, porque você tem um termostato, que nunca é fiel. Aquele de 0 a tal, não é que você põe 4, está 4 graus, não existe isso. Tá. Né? O ideal seria um termômetro, ou chamar um técnico, para regular, fazer o motor funcionar melhor, eles têm condições, e ele pede a temperatura para você. Agora, tem duas coisas na geladeira que são importantes, é a higiene e o funcionamento, certo? Por quê? Porque a maioria das doenças transmitidas por alimentos, DTAs, que acometem as pessoas, é por erro de tempo e temperatura. Sabe, armazenamento em geladeira é muito crítico, e nós não temos o controle suficiente. Primeira coisa, higiene de geladeira, né? Chega uma hora que você tira tudo lá de dentro. Lava, de preferência com detergente, né, um paninho, enxágua, e você pode usar também uma substância clorada. A mesma diluição, uma colher de sopa de água sanitária por litro de água, embebe e passa nela inteira e deixa secar. Aí não precisa enxaguar, certo? Algumas pessoas põem bicarbonato para tirar o cheiro, também é viável, né? Bicarbonato tem a sua utilidade. Não como desinfetante, mas pode ser limpante.
mas mais para tirar cheiro. Bom, ela estando... Isso aí tem que fazer, porque a gente entulha a geladeira com tanta coisa, né? E vai ficando lá dentro. Essa é a primeira parte, higiene da geladeira. Que teria que ser feita, pelo menos, toda semana. Muito relativa. Por exemplo, tem gente que tem uma geladeira que usa muito pouco. Agora, tem famílias grandes. Ela percebe a hora que está começando a ficar as paredes, normalmente às vezes 6 meses, 3 meses, eu não sei quanto tempo. Você tem ideia? Eu tenho lá em casa, pelo menos, a gente lava cada vez que vai as compras de novo, porque a cada 15 dias que eu faço compra de orgânico, então a gente sabe que precisa comprar, que vai ficando vazia. Então a gente chega com muito mais compra que dura 2 semanas. Então, nesse quesito, a gente organiza... Na antiga legislação era mensal. Mensal. Então já é uma grande coisa. Não, então, mensal, gente. Todo mês lavando a geladeira. E já sabemos como desliga a geladeira, né? Por favor. Tira. Isso é rápido. Não vai deixar, os alimentos não vão estragar nesse período, né? Certo. Está higienizada? Ótimo. Agora, como que você mantém o alimento correto na temperatura correta? Exato. O que eu guardo nessa geladeira? Em que prateleira eu guardo Primeira coisa, você tem que fazer assim, alimentos crus na parte mais inferior. Vegetais e tal, né? Alimentos, depois você teria que separar. Você tem carnes de origem animal e vegetais. Alimentos pré-preparados, em que você já temperou, já fez, na parte do meio. E alimentos prontos na parte de cima. É uma ordem, mais ou menos, de contaminação. O alimento pronto já está sem tanta contaminação, porque já foi para o fogo, já melhorou. Os pré-preparados, eles já estão mais manipulados. E os crus estão como veio do fornecedor, certo? Então você põe nessa ordem, que é o ideal. Se for cair, cai assim, né? Uma coisa gravíssima em geladeira é o descongelamento de frango. Se você, como manda a lei, né, não descongela em temperatura ambiente, que você vai acabar podendo deteriorar. Mas a hora que você põe na geladeira e vai descongelar frango, frango pega muita água. E essa água escorre e joga lá para baixo salmonela, você tem Campylobacter e Yersinia, que são as bactérias do frango. A hora que ela pinga nos vegetais lá embaixo, você ilota a geladeira de bactéria. Qual é a regra? Coloca o frango para descongelar numa base. Aí, nesse caso, pode ser plástico, não tem problema. Porque chama-se Tupperware, né? Tupperware, mas a coisa que segura essa contaminação. Depois você tira o frango, trabalha, pega isso aí, lava com água e sabão e desinfeta com cloro. A salmonela é muito perigosa para fazer uma contaminação geral da cozinha. Perfeito. E outra coisa, não lave o frango no sentido da salmonela. Porque a hora que você faz isso, você espalha muita salmonela pelo organismo. É uma ordem da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer que o frango você não deve lavar? Não deve lavar. O pessoal lava, mas não deve. Porque a hora que você faz essa coisa, ela joga salmonela para todo canto. Entendi. Se tem uma salmonelinha lá num canto, que vai ser morta na cocção, aí você espalha para o frango Isso não inteiro. É uma regra brasileira, é uma regra internacional. Olha que interessante. Não lave o frango, tem até vídeos para isso. Mas na geladeira, o frango pode ser um problema no descongelamento. Sim. Certo? E a geladeira tem que estar regulada pelo menos a 4 a 5 graus. Isso seria o ideal. Né? Em cima e no meio nessa temperatura e embaixo até no máximo 10. 10, tá. Mas hoje as geladeiras modernas estão mantendo integridade. É verdade. Eu fiz uma temperatura minha, estava 6 graus lá embaixo, 5 graus em cima, não estava tanta diferença. E o freezer em torno de menos 15. E, gente, quanto mais comida a gente põe na geladeira, pior fica. Pior fica a temperatura. Uma outra coisa que não deve pôr na geladeira, plásticos. Porque a geladeira tem aquela porosidade que é para circular o ar. É tudo com gradezinha. Se você colocar plástico, não circula, não refrigera. Aí vai dizer assim, não, mas você fica tão bonitinha a geladeira, né? Tem muita gente que gosta. E, inclusive, antigamente não tinha vidro em vez de ser... Em vez de ser furadinho. Mas mudaram isso. Mudaram, Só na de cima eu percebo que tem um plástico rígido, tipo polietileno, mas ele é só para outras coisas. Sim. Né? Mas a maioria hoje não. É vazado, é grelhas. Tá. E, Enio, quando congelamos, assim, a grosso modo, porque eu estou vendo que daqui a pouco já vamos ter que encerrar o programa, mas, por exemplo, congelamento, carnes cruas e preparadas, quanto tempo? A lei diz o seguinte, todo produto cru que foi congelado merece um descongelamento só. Descongelou, tem que comer. E todo produto que foi cozido, você pode congelar. Descongelou, tem que comer. Essa é a regra. Tá. Mas você pode ter uma opção. Por exemplo, eu tirei uma carne em volume grande. Usei, vamos supor, 10 quilos, sobraram 5. Eu não posso recongelar de novo, e descongelar de novo para manipular. Tá. Mas eu posso fazer um pré-preparo, fazer tiras para estrogonofe, almôndega, hambúrguer, e recongelar, desde que o descongelamento, segundo descongelamento, esteja no fogo. Perfeito. Aí não tem problema algum, até a lei te permite isso. Tá. Então, gente, vocês entenderam?
Então, você tem um pedaço grande de qualquer proteína, né? Isso. A partir do momento que você só vai usar uma parte, aquela que descongelou não pode voltar para o congelador. Mas você pode fazer um pré-preparo, como a gente diz, né? Pode voltar para o congelador desde que ela seja pré-preparada para o novo descongelamento ser no fogo. Exato. Você tira, como descongelar no fogo? Bota na panela e descongela na panela. Você não lê no rótulo de certos hambúrgueres, descongelar, colocar diretamente na chapa ou no fogo? Por quê? Porque é feito com carne recongelada. Mas eles sabem, entendeu? Agora, isso é uma saída muito correta, que não tem problema. O problema do congelamento e descongelamento é quando se descongela 2 vezes para manipular de novo, que vai para a geladeira, aí as fibras da carne rompem. E ela começa a ficar gosmenta e você deteriora com rapidez. Ine, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado por estarmos aqui. O programa está à sua disposição, sempre que você quiser. Nós estamos aqui para responder essas perguntas e dúvidas. Vai mandando que depois a gente faz um programa só sobre perguntas e respostas com essa sumidade aqui do professor Enio, tá? Obrigado. Muito obrigada, um beijo grande e até o próximo programa.